Olá, eu sou a doutora Fernanda Basso, sou advogada e hoje, na live do Doutoras Respondem, o tema foi Separados pela Pandemia, Direito de Visitas. Pois é, uma situação extremamente peculiar, não prevista, como várias oriundas da pandemia pelo Covid-19, é essa questão das visitas aos menores e, por que não, também falar das visitas aos animais. Nós conversamos a respeito disso também. Vou aqui só deixar um resuminho para vocês das questões mais interessantes e relevantes para vocês pensarem a respeito. O direito de visitas, ele faz parte de um dos direitos dos menores, previsto na Constituição Federal, previsto inclusive no Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele tem que ser respeitado, obviamente, guardando as devidas proporções e necessidades. Muitas vezes a criança não tem mesmo vínculo com o pai, com mãe, com avós, e não é porque você está em momento de pandemia que este é o motivo que você vai conseguir fazer a modificação da guarda, salvo uma exceção que eu vou contar para vocês mais para o final deste vídeo. É importante dizer que as crianças neste momento, elas vão ter que se adaptar tanto quanto nós temos que nos adaptarmos a essa realidade que a gente está vivendo. Então, muitas vezes, os pais ou as mães que não têm o contato direto e diário com os seus filhos, não estão conseguindo ver os seus filhos ou acompanhar os seus filhos neste período. E aí, o que a gente faz? As pessoas estão se adaptando, como tudo, né? Uma dessas formas de adaptação é o uso da tecnologia. Então, conversas online, chamadas de vídeo, usando qualquer plataforma que tenha aí disponível no mercado. WhatsApp, Zoom, e Skype, enfim, várias possibilidades. Não necessariamente essas possibilidades estão sendo usadas exatamente naquele mesmo horário que o juiz fixou os dias de visita. E nossa, não pense você que não é porque você não está conseguindo agora ter a visita que isto vai ser compensado no futuro. Não existe esse tipo de compensação nem negociação. É um momento peculiar, existem adaptações e as pessoas vão ter que usar bom senso e sempre tendo como referência a importância do menor nesta questão. É sempre o interesse do menor quem deve levar em consideração. Obviamente que o pai ou a mãe que não tem o convívio direto com o filho, ou seja, não tem o filho sob o mesmo teto, tem as suas agonias, tem as suas necessidades, as suas vontades também de abraçar e de sentir o cheirinho do seu filho. Normal. Como que a gente vai fazer para poder evitar isso e mitigar essa vontade, esse desejo? Tentando uma conversa. Obviamente que se não existia conversa antes, dificilmente você vai conseguir uma conversa neste momento. Você pode sim pedir ajuda do judiciário, falando que você não está conseguindo ver seu filho ou sua filha e que está sendo impedido, etc e tal. Mas é óbvio que os argumentos vão ser: eu estou preservando a criança, não quero que ela fique exposta a nenhum tipo de vírus. Enfim, é bom senso para todos os lados, tá? Não façam uso de retaliação ou uso deste momento de pandemia para uma espécie, aspas, de vingança do cônjuge, porque a criança não tem a culpa do término do relacionamento dos pais. Então, e o juiz também não é inocente, ele sabe quando a questão está sendo trazida para a sua apreciação, quando ela tem uma legitimidade, uma causa nobre de ser. Outra coisa que é muito importante e interessante nesse tema da guarda: quando uma criança está sob a guarda direta
de um dos cônjuges, mas supondo que um desses cônjuges seja um profissional da área da saúde que esteja trabalhando na linha de frente, tá? Não adianta falar, é um profissional da saúde, mas por exemplo, um professor de educação física é um profissional da saúde, mas não está trabalhando na linha de frente. Então, não é justificativa, tá? Ou um profissional da saúde que esteja trabalhando na linha de frente, ou ainda o genitor que esteja diretamente com a criança, tem alguma comorbidade ou alguma questão que o torne mais vulnerável e suscetível para o vírus do Covid-19, aí sim é um motivo mais do que justo e plausível para se fazer essa modificação temporária, não é definitiva, para a guarda. E aliás, quem em sã consciência vai querer deixar a criança vivendo sob aspas ameaça, se pode estar vivendo com o seu pai ou a sua mãe que não está sob essa mesma condição, ou o profissional de saúde na linha de frente trabalhando, ou uma pessoa com comorbidade. Então, com quem que você vai querer deixar seu filho ou sua filha? A gente tem que pensar nisso também. Uma outra situação que é bom colocar é que não é o fato das crianças terem essa modificação que os alimentos não são devidos, tá? Hoje o assunto é de guarda, mas a criança precisa subsistir de todas as formas. Uma das questões da subsistência é o convívio com os seus genitores. Guardada sempre, eu coloco sempre, existem as suas exceções. Não generalizemos todos os casos, porque na justiça cada caso é um caso, a sua história é a sua história. Você não pode definir a sua história para a história da sua vizinha. Ela serve como exemplo, ela serve como referência, mas não como definição. Uma outra situação que eu quero dizer para vocês é sobre os animais. Por mais incrível que pareça, hoje os animais que mesmo estando no Código Civil previstos como coisas, fazem parte do núcleo familiar. E quando muitos casais se separam, os animais eles passam a ter essa convivência, ou às vezes os casais eles questionam na justiça quem terá a guarda do animal e questionam também o direito de visitas. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, já definiu que uma vez os animais tendo uma importante posição no núcleo familiar e também referente ao afeto, o vínculo afetivo, os animais também vão sentir a falta dos seus genitores postiços, né? E eles também vão querer participar aí e dar o seu carinho, trocar esse carinho com os seus genitores postiços. Quando é pertinente, ele precisa sim de regulamentação, ele precisa de bom senso, e a primeira coisa que sempre tem que estar na cabeça e na memória e no objetivo de todos é o bem-estar do menor, ou até mesmo do seu animalzinho, aquele seu companheiro. Então era isso que eu tinha para dizer para vocês e aguardo vocês junto comigo no próximo vídeo. Já estou com saudades. Doutora Fernanda Basso. Quem avisa, advogada é. Tchau, tchau.